Você se auto-sabota nos trades? Faz todo um planejamento e na hora não executa? Mas o que é autossabotagem? Como saber se estou me auto-sabotando? Por que isso acontece comigo? E quais dicas para buscar resolver este problema? Tudo isso agora neste vídeo. Fala, desbravadores! Hoje vamos falar sobre autossabotagem, um assunto que acontece muito com os traders no mercado. A imagem já diz tudo, né? Sabotagem é um ato ou efeito de sabotar, que significa dificultar, prejudicar uma atividade ou alguém. Autossabotagem, portanto, é agir contra si mesmo, ou seja, atrapalhar as suas próprias tarefas. Um exemplo clássico que acontece muito no mercado é esse, né? Você monta um plano de trade maravilhoso, anota os pontos que você vai operar, suportes, resistência, faz toda uma planilha de Excel para colocar ganhos e perdas, monta um plano de trade perfeito. Mas na hora de executar, você sabota o plano. Faz tudo que não é para fazer, começa a ficar ansioso demais, começa a entrar de forma aleatória no mercado, sem uma análise correta, vê o que ninguém vê na operação, tanto que se você tem o costume de gravar suas operações e depois você voltar e rever as suas operações, talvez você nunca faria aquela operação que você faz na hora. Inclusive até no simulador a pessoa se sabota, ou seja, não leva o simulador a sério. Coloca uma quantidade de lotes que você jamais operaria na conta real, não coloca o stop no simulador durante os treinamentos. Até no simulador a pessoa se sabota. Mas será que só sabota no mercado ou em tudo que faz? Comece a olhar à sua volta se você sabota em outras atividades que você faz ao longo da vida. Porque o mercado, ele só vai refletir o que você é fora dele. Então, se você se sabota no mercado, é muito provável que você também se sabota em muitas coisas que faz. Faz todo um planejamento, principalmente no início do ano, né? A gente faz aquele planejamento para o ano todo, e chega no fim do ano você não cumpriu absolutamente nada ou quase nada do que você planejou. Aí depois que a pessoa perde no mercado, aí vem a culpa. Aí começa um círculo vicioso. Começa a se lamentar, dizendo, poxa, eu deveria ter pegado essa grana que eu perdi e viajado, investido em ações, de repente comprado um carro, comprado um presente, um jantar romântico com a namorada, com a noiva, com a esposa, com a família. Vira um círculo vicioso. Vamos aqui para um outro exemplo. O que acontece quando tropeçamos na rua ou na calçada? Já observou que as pessoas se levantam, tentam fazer aquela cara de paisagem, buscando evitar que tal fato aconteceu? Por que isso acontece? Porque associamos cair em fraqueza e constrangimento. É um ciclo de autossabotagem. Porque se a pessoa levanta, mesmo sentindo dor, continua andando normal, não vai mudar o fato do que aconteceu. É simplesmente a pessoa buscando evitar ajuda externa. Ao contrário que, se de repente a pessoa assumisse que de fato caiu, pessoas ao redor poderiam ali estender a mão e ajudar a pessoa, o que não tem nada de errado nisso, como acontece muitas vezes com a pessoa idosa, acaba caindo, né, na rua ou na calçada, e vem alguém e ajuda essa pessoa. É um ato nobre, mas para quem auto se sabota, não, é fraqueza, é constrangimento. Dificilmente percebemos que nos auto-sabotamos, embora isso aconteça
muitas das vezes impulsionados por nosso inconsciente, que ainda não está preparado para a mudança e muitas vezes conduzido por nossas inseguranças e medo. A autossabotagem é uma tática para nos proteger de sermos feridos ou fracassados, ou para evitar frustração ou qualquer tipo de descontrole. Então, já observou que você, quando ganha nas operações, você comunica para todo mundo que você encontra naquele dia, fiz uma operação hoje, foi ganhadora e tal. Quando você perde, você não conta para ninguém, porque isso dá uma sensação de fracasso, de frustração, que você perdeu o controle. Então a autossabotagem é você tentando evitar a dor e o medo. Isso não é bom. Por quê? Porque isso evita que você os enfrente. E você precisa enfrentá-lo, a dor e o medo. Senão você nunca vai conseguir parar de autossabotar, não só no mercado, mas em tudo o que você for fazer. No livro Seja Foda, do Caio Carneiro, tem uma frase assim que ele diz: não tome uma decisão logo após de um tropeço, porque neste caso, quem toma a decisão não é você, e sim suas emoções. Caso tome a decisão, aí depois vem o quê? O arrependimento. O autossabotador tem objetivos, sonhos e projetos. Porém, quando está próximo de realizar, ele auto se destrói. Pesado isso, né? Como se fosse uma bomba que ele mesmo programou para explodir. Como se ele mesmo colocasse uma casca de banana lá na frente para ele mesmo escorregar. O autossabotador tem tanto medo do crescimento que prefere largar tudo no meio do caminho, deixar tudo para depois, a chamada procrastinação, né? Amanhã eu faço, depois eu faço, e esse depois nunca chega. Ou então, simplesmente desiste. Desiste do mercado, desiste dos estudos, desiste, simplesmente desiste. O autossabotador ele tem dificuldade para crescer e assumir responsabilidade. Sempre fica dependente de alguém. Quer que outro assume a responsabilidade por ele. Lhe falta coragem para aceitar a responsabilidade. Já viu aquele filho que passa dos 18 anos, aí ele quer morar sozinho, mas ele vai morar sozinho, mas ainda é sustentado pelos pais. Ele não tem coragem de assumir a responsabilidade. Aí ele quer que alguém assuma a responsabilidade por ele, pague as contas por ele, o aluguel por ele, porque ele não consegue se desprender. Eu tinha, por exemplo, muita essa dificuldade, onde eu olhava muita sala de call. Os analistas entrem aqui, sai ali. Não digo que isso não é válido, mas tem um determinado momento que você tem que repensar se você não está muito dependente de alguém. E você precisa então ter coragem de assumir a responsabilidade, parar um pouco e dizer, a partir de agora, eu vou tomar as minhas decisões no mercado, eu vou fazer. E se tornar um desbravador no mercado. Não depender de mais ninguém. Assumir essa responsabilidade. Não ficar dependente de alguém. Uma vez eu entrei numa sala de call, estava muito dependente, mas naquele dia o analista não pôde fazer a sala ao vivo porque ele estava enfermo e ficou uns 3 dias sem fazer as operações ao vivo. O que aconteceu? Naquele momento eu despertei e pensei, eu preciso ser independente no mercado. A partir daí eu me tornei um desbravador. Comecei a, como se fosse cortar o cordão umbilical e assumir a responsabilidade. Porque quem auto se sabota, ele tem dificuldade, né, para achar que está errado. Na maioria das vezes, nem sabe que se sabota. Um dos sintomas é quando você começa a culpar os outros. Você começa a terceirizar a culpa. Culpa o governo, culpa o salário, culpa o mercado, culpa a plataforma, culpa as corretoras, cursos, operacional, capital insuficiente, ferramentas de trabalho, equipamentos que ainda não estão como você gostaria.
Então, comece a se perguntar: será que estou culpando tudo e todos? Será que estou se fazendo de vítima, que é outro sintoma de um autossabotador? No livro O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, diz que se você tem sucesso, a culpa é sua. Se você não tem sucesso, a culpa também é sua. Aceite isso, que você vai crescer muito. Pare de terceirizar a culpa e assuma a responsabilidade, que isso vai te libertar. Ok, pessoal? Marcou! Fala, Esquilós. Pô, mano, eu tenho tudo isso aí e um pouco mais, né, mano? E eu achando que era minha mulher que me controlava, hein, mano? Mas a pergunta que não quer calar: quem me controla nas operações? É o consciente ou é o inconsciente? Ótima pergunta, Esquilós. Nessa foto dá para ver muito bem, né? Então a autossabotagem é quando a sua mente trabalha contra você. É quando o inconsciente trabalha contra o consciente. Já viu quando você entra numa operação e ela começa a dar errado? Em algum lugar do teu cérebro está dizendo: cara, não faz isso. Sai logo dessa operação que vai dar merda. E o que que o cara faz? Continua na operação. Porque o teu inconsciente está controlando, baseado nas frustrações, nas dores que estão armazenados no subconsciente. Medos e traumas e frustrações que você teve lá atrás, isso pesa na hora na operação e você diz: eu não posso perder porque eu não quero assumir essa responsabilidade da frustração. E o que acontece, infelizmente, o que você não gostaria que acontecesse. Então, o teu consciente está dizendo: sai da operação que vai dar errado. Mas o teu subconsciente te segura, te trava e você não consegue sair da operação. Então, qual a solução? O primeiro passo é o autoconhecimento, é você se aceitar. Primeira coisa é se perdoar por tudo que você não fez até agora. E a partir de agora, fazer diferente. Então, o autoconhecimento é um ponto muito importante para aqueles que se sabotam em tudo que faz. Porque a maioria dos sabotadores nem sabe que se sabotam. Talvez você está vendo esse vídeo e se ficando surpreso com a quantidade de vezes que você se auto-sabotou e talvez nem percebeu. Porque é algo natural do teu inconsciente, como tropeçar na rua. Você levanta e continua andando mesmo com dor ali no pé, você continua andando. É inconsciente isso, você faz de forma automática. Então, a primeira coisa é se aceitar. É o autoconhecimento. Sabe aquele momento do chuveiro? Que é aquele momento que você está a sós, aquele momento que vem todas as informações para você. Aquele momento ali é o momento do autoconhecimento. Então, uma metade depende de você. A outra metade depende de você dividir isso com alguém da sua confiança. Eu recebo inúmeras mensagens pelas redes sociais de pessoas que se auto-sabotam o tempo todo no mercado. E elas vêm e desabafam através de um áudio, de uma mensagem. Elas precisam fazer esse desabafo e às vezes ela não tem uma outra pessoa de confiança. Então é bom que você tenha alguém para dividir, porque isso é uma forma de você assumir também responsabilidade e entender que também você é um autossabotador e precisa corrigir isso. Mas tem horas que, por mais que nos esforcemos, não conseguimos avançar tanto assim. É nesta hora que precisamos pedir ajuda de um psicólogo ou de um profissional na área, porque ele irá te ajudar a enxergar o que hoje você não consegue ver. E isso tornará sua caminhada mais leve. Aí quando fala de psicólogo, né? Quando eu dou essa dica para alguns alunos, eles dizem assim, cara, mas eu não sou louco. Então as pessoas têm uma concepção errada do psicólogo, né? Na verdade, você tem um cérebro extraordinário, mas
não leu o manual de instrução de como usá-lo. Por isso, faz bem se abrir com um profissional que estudou esse manual e ele vai te dar os caminhos necessários para te ajudar, porque você tentar vencer isso sozinho é muito mais árduo do que às vezes você sentar com um profissional e ele te dá os atalhos corretos para facilitar essa caminhada, deixá-la mais leve. E a partir daí você começar a ter resultados no mercado de forma consistente. Tem muitas pessoas que chegam para mim que às vezes nem percebem que são autossabotadoras. E elas querem ganhar em um dia o que não ganharam a vida toda. Às vezes a pessoa tinha um salário de 2.000, 3.000 reais por mês, aí ele quer tirar isso, já de início, por dia. Não seria então melhor você fazer isso de pouco em pouco? Porque todos aqueles que vêm para o mercado querendo ganhar muito em um dia o que não ganhou a vida toda, acaba desistindo, saindo frustrado. Não que não seja possível, mas dê tempo ao tempo. Começa de pouco e vai crescendo a sua montanha. Abri aqui o gráfico para vocês analisarem que não precisa querer buscar em um dia o que não ganhou a vida toda, mas sim dar um passo de cada vez. Estamos agora iniciando o mês da UF 21, praticamente aí uma semana de operação. Ó, a montanha vai subindo devagarzinho, ó, no seu relatório de performance. Porque quando você dá o passo maior do que a perna, que é muito num dia só, no outro dia você não vai aceitar menos. Então o que pode acontecer? Você pode perder tudo no dia seguinte. Então faça um planejamento e busque um pouquinho cada dia. E você terá sucesso. Porque quando é daqui a pouco, você consegue ligar isso aqui no automático. Aí você consegue aos poucos ir aumentando o seu capital e com isso também a sua quantidade de contratos, a sua quantidade de lotes. Porque ninguém começa uma casa pelo telhado, e sim pelo alicerce. Então tem que começar devagar. E com isso você vai ter sucesso no mercado e também sucesso na vida. E deixar de ser um autossabotador. Tá ok, pessoal? E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos toda semana. Se gostou, dá um like, compartilhe com seus amigos e um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.